Boa noite, meus queridos, graça e paz, oh glória a Deus, entrando agora com esta live, a segunda live, como eu sempre falo, logo de manhã, que tem como título, Você Sabia? Graças a Deus, bendito é o Senhor, pois agora, eu, você, nós, aleluia, temos agora um tempinho juntos, para mergulhar na palavra do Senhor. E eu te convido, e hoje o Você Sabia vai falar sobre a mutualidade, sim, mutualidade, escutou bem, cristã. Isso me chamou a atenção e hoje eu faço questão, em poucos minutos, essa reflexão, esse momento, de trazer à tona o que a Bíblia diz sobre mutualidade. E uma coisa interessante que eu já deixei até aí, que é uns para com os outros, mutualidade cristã. Aí você fica pensando, poxa, mas tem isso? Se trata sobre esse assunto? Você já ouviu falar sobre isso? E se é sim a resposta, desculpe, mas se é sim a resposta, você pode até me ajudar agora. Então fique à vontade, claro, além de deixar seu pedido de oração, de intercessão, de juntos também nós falarmos glória a Deus, o seu amém, o aleluia, é bem-vindo, porque tudo é para a glória do Senhor, tudo é para Ele, tudo para que o Senhor seja louvado, adorado, em nome de Jesus. Gente, para que você entenda um pouquinho, você já leu o Evangelho de João? Já? Lá o capítulo 13 principalmente e o verso 34, o que diz lá? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis, que também vós ou vos ameis uns aos outros, dependendo da versão, da forma que eu acabei de citar, que também vos ameis uns aos outros. João 13, verso 34. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Aí vem a pergunta, já que é o Você Sabia? Mutualidade cristã? Mas o que é mutualidade? Uma pergunta que merece uma resposta e claro que eu vou passar essa informação para você. Gente, seu significado vem de mútuo, recíproco, exercício da reciprocidade. Descreve o dever que cada discípulo do Senhor Jesus tem para com o outro, enquanto, deixo bem claro, enquanto membro da família de Deus. Quero deixar isso bem claro. Descreve o dever quanto, olha como saiu melhor agora, membro da família de Deus. Aí vem uma coisa muito interessante. Origina-se, olha bem, então origina-se da expressão bíblica uns para com os outros. Aí me chamou a atenção, por quê? Tem vários versículos que cita uns para com os outros. E é interessante quando você pega um assunto como esse, que poucos se dá conta da mutualidade cristã. E aí vem os mandamentos, como é que é assim? Meu querido, aí vem os mandamentos da mutualidade cristã. E a Bíblia, a palavra do Senhor, nos traz vários mandamentos relacionados à mutualidade cristã. Aí vem a pergunta, você sabia? E já começa com este mandamento, amem-se uns aos outros, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. E aí vem um outro mandamento que é fortíssimo também, acolham-se uns aos outros. Portanto, segundo a palavra do Senhor, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu
para a glória de Deus. Aonde está esse mandamento? Romanos capítulo 15, verso 7. E esse aqui, saudai-vos uns aos outros. Me lembrou até de um versículo que eu vou ter que citar. Qual? Saudai-vos, que vem da palavra saudação, uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Tá lá em 2 Coríntios, gente. Olha os mandamentos. Mutualidade cristã. Você sabia? Hoje eu estou falando sobre isso. 2 Coríntios capítulo 13, verso 12. Agora, esse aqui é o que tem que acontecer. É esse versículo que eu vou citar como mandamento da mutualidade cristã. Tem que acontecer de uma forma natural, sem cobrança. Sim, meu querido. Por quê? Esse mandamento fala de cuidai um dos outros. Tá vendo? Um dos outros. Para que não há igual cuidado em favor um dos outros. Aí vem o cuidado, o cuidai um dos outros. 1 Coríntios, pode ir lá, 1 Coríntios, capítulo 12 e o verso 25. E esse aqui, gente, sobre mutualidade cristã, sujeitem-se uns aos outros. E aí? Olha que assunto. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios capítulo 5, verso 1. E esse, então, meu Deus, aleluia, suportem-se uns aos outros. Aí eu fiquei pensando, interessante, porque cada verso, cada versículo, cada mandamento dentro da mutualidade cristã nos leva a pensar como está a igreja de Cristo. Nós somos os membros, somos o corpo e ele é o cabeça. Mas, por exemplo, suportem-se uns aos outros com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Colossenses capítulo 3, verso 13. Agora eu pergunto, esses versículos, esses mandamentos que estão sendo aqui citados, eles de certa forma são praticados como está aqui escrito como mandamento? Se isso não está acontecendo, o que está faltando aí? Mutualidade cristã. E aí que está a questão. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim, por exemplo, o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos, como está escrito em Colossenses capítulo 3, verso 13. Ou então, ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos, como está em Romanos 15, verso 1. E aí, querido, olha cada versículo dentro da mutualidade cristã. Hoje, você sabia, está trazendo os mandamentos relacionados à mutualidade cristã. Não tenha inveja. De quem? Um dos outros. Não tenha inveja um dos outros. Como igreja de Cristo, como discípulo do Senhor Jesus, esses mandamentos estão sendo citados, tem que ser colocado em prática. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, segundo Gálatas, está escrito em Gálatas capítulo 5, verso 26. Deixem de julgar uns aos outros, por isso que eu falei lá, uns aos outros. Olha só, irmão, não vos queixeis uns dos outros, meu Jesus, para não ser julgado. Eis que o juiz está às portas, como está lá em Tiago 5,9. Não fale, meus queridos, por exemplo, mal um dos outros. Irmãos, queridos servos de Deus, segundo a palavra escrita em Tiago 4,11 diz: irmãos, não falei mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu
irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és mais observador da lei, mas juiz. Tiago 4, capítulo 4, verso 11. Não mordam, olha a palavra, não mordam uns aos outros. Se, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutualmente destruídos. Gálatas 5,15. Do que nós estamos hoje aqui trazendo como um assunto dentro desses correlatos? Mutualidade cristã. E aí? Se você já ouviu, se você sabia, fique à vontade para comentar, nos ajudar, mas se não, glorifica a Deus, porque é um alerta do Senhor, de acordo com a sua palavra. Você sabia? Pois bem, não provoque uns aos outros. Não nos deixamos, corrigindo, não nos deixamos possuir de vanglória, provocando, sabe, uns aos outros e tendo ainda inveja uns dos outros. Não provoque uns aos outros, repito, porque, gente, como igreja de Cristo, nós temos que dar o testemunho de sermos o que a gente sempre fala. Eu sou um cristão, eu sou um discípulo do Senhor Jesus, então faça a diferença. Não mentindo, não minta uns aos outros, mutualidade cristã. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos confessem uns aos outros, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para seres curados. Muito, querido, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago capítulo 5, verso 16. E agora, dentro da mutualidade cristã, perdoe, mas sim, perdoe uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos, como está lá em Colossenses capítulo 3 e o verso 13. Agora eu fecho dentro dessa palavra da mutualidade cristã, dizendo isso para você. Depois de tudo isso, olha esse mandamento, olha que lindo: edifiquem. Como assim? Sim, edifiquem-se uns aos outros, consolai-vos, pois uns aos outros edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso 11. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11. Querido, dentro disso tudo, dentro da mutualidade cristã, aí vem uma das coisas que é precioso, que eu amo, que eu gosto, que é o ensinamento. Ensine uns aos outros. Você entendeu? Porque eu amo esse momento do Você Sabia, porque eu amo o momento do café com Deus. É algo tão precioso, tão maravilhoso. Habite ricamente em vós o que é a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Glória a Deus. Colossenses capítulo 3, verso 16. Agora, querido, sirvam de coração, sirvam as pessoas, porque quem serve as pessoas está servindo o próprio Jesus. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Gálatas capítulo 5, verso de número 13. Anote, pratique e olha, não abra mão da mutualidade cristã em o nome de Jesus.
Que Deus te abençoe. Que o Senhor possa trazer a você muito mais conhecimento. Que o Espírito Santo, como eu gosto de falar, leve a você a toda a verdade. Porque mutualidade tem um significado. E aí vem do que eu falei no começo, vem da palavra mútuo, recíproco, exercício da reciprocidade. Descreve, querido, o dever de cada discípulo, que cada discípulo tem para com o outro, enquanto membro da família de Deus. E aí, para fechar, eu digo que esta palavra ou esta expressão bíblica, uns para com os outros, faz toda a diferença para a glória de Deus. Que você tenha uma boa noite, que você tenha a resposta de Deus, que o Senhor nosso Deus, Rafael, Deus que cura, oh meu Deus, toque, principalmente naqueles que necessitam da cura, que o doce Espírito Santo, nosso Consolador, Ele nos guia a toda a verdade. Ele ora por mim, por você, com gemidos inexprimíveis, que Ele te alcance, que algo de maravilhoso da parte de Deus venha se manifestar sobre a sua vida, seu lar, sobre aquilo que você mais precisa da parte de Deus. Eu, como ministro do Evangelho, te abençoo em nome do Pai, do Filho e do doce Espírito Santo de Deus. Que você tenha uma boa noite. E outra coisa, se o Senhor assim permitir, claro, eu retorno amanhã com a live Café com Deus. Só peço a você que compartilhe essa live, porque eu acredito que mutualidade cristã, poucos têm noção do que é. E hoje eu citei todos os mandamentos, quer dizer, nem todos, são vários, mas todos aqueles que eu pude falar, eu falei, para que você compreenda o que é mutualidade, principalmente nessa palavra, uns para com os outros. Eu digo amém, boa noite, graça e paz, claro. Receba aí o meu abraço, beijo no seu coração, Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus.